19h31. A gente vai começar e hoje a gente tem um tema bem legal. A gente vai aprender muito a partir desse tema de hoje, que é: você tem a fórmula para a minha felicidade. É um tema que dá um pouco de tchutchu na nossa cabeça, né? Como assim você tem a fórmula para a minha felicidade? Como assim? A gente vai entender esse tema hoje a partir da nossa discussão dessa aula. E eu tenho certeza que você vai sair dessa aula hoje tendo uma percepção da vida e do outro, das pessoas que você convive ao teu redor, de uma maneira totalmente diferente. Essa aula de hoje vai trazer cura para as relações hoje. Quem está precisando de cura nas relações? Quem precisa curar as relações? Quem não precisa, né, Aline? Meu Deus do céu, gente, olha, é difícil a gente viver a vida sem a gente ter um atrito com um ou outro das pessoas que a gente convive, né? Seja um atrito mínimo ou seja um atrito grande, em algum momento da nossa vida a gente tem esses atritos. E hoje a gente vai olhar para essas relações de uma maneira totalmente diferente através da nossa aula de hoje. A gente vai fazer da nossa respirada de hoje, aquele relaxamento gostoso que é muito importante, porque aqui a gente vem, né, para se alimentar. Então a gente precisa deixar quem vai se alimentar preparado para este alimento. E quem se alimenta aqui agora é a nossa mente, é o nosso mental, é o nosso corpo mental. Então a gente vai respirar, a gente vai deixar o nosso corpo mental preparado para receber a semente que nós vamos plantar nele hoje. Então esse momento de respiração ele é muito importante. E quando a gente faz essa respiração consciente, é mais importante ainda, certo? Vamos respirando bem profundamente, meninas. Puxa um ar bem profundo. Foca mentalmente nesse ar agora, entrando e saindo do teu corpo. Sinta esse movimento. Vá experimentando segurar o ar um pouquinho mais dentro de você. Respira. Segura esse ar. E depois vai liberando ele bem devagar. Imagina que você pode ver o ar. Imagina que você consegue sentir o ar. Sinta o ar. Percebe o ar falando com você. E ele te diz: eu estou te levando vida. Eu estou te levando vida. Se apazigue com o ar dentro de você. Faça as pazes com ele. Sinta a paz que vem dele. Vai respirando, sentindo esse ar. E à medida que você vai deixando o ar passear por todo o teu corpo, vai dando uma ordem de relaxamento para cada parte do teu corpo. Relaxa a cabeça. Relaxa o pescoço. Relaxa os ombros. Relaxa as costas, cada vértebra das costas. Relaxa o peito, o abdômen. Relaxa a barriga. Se mantém respirando profundamente. Relaxa as pernas, os pés. Sinta o teu corpo. Sinta o teu corpo. Teu corpo é o teu veículo na Terra. Como está o teu veículo? Você tem cuidado dele? Você tem alinhado ele? Balanceado? Cuidado das rodas? Da lataria? Você tem colocado óleo nele? Você tem dado água para ele? Como que você tem cuidado do teu veículo? Nosso corpo é a morada de todo ser que nós somos. Nós moramos aqui. Aqui é a nossa casa.
Como você tem cuidado da tua casa? Ela vai bem? Ela não vai bem? Olha para tua casa. Olha para tua casa. Se a tua casa não vai bem agora, olha para ela como você gostaria. Assim como quando a gente anda na rua, a gente vê uma casa bonita, a gente imagina, nossa, eu gostaria de morar numa casa assim. Olha para o teu corpo e imagina como você gostaria que o seu corpo estivesse. Tá faltando no teu corpo vida? Tá faltando no teu corpo saúde? O que está faltando na tua casa? Visualize agora a tua casa sem nenhuma dessas faltas. Sem nenhuma dessas faltas. Olha para a tua casa plena, plena. Como se ela estivesse saudável, totalmente estruturada, firme. E sinta alegria, sinta amor e sinta gratidão. A tua imaginação pode reconstruir a tua casa. Não só pode, como somente ela pode reconstruir a sua casa. É a partir do teu corpo mental que você criou a tua casa do jeito que ela está agora. E a partir do teu corpo mental você pode tornar a tua casa como você gostaria que fosse. E a gente já está há uns 2, 3 minutos trazendo energia para o corpo mental, trazendo força para o corpo mental, dando ao corpo mental aquilo que ele precisa para nos construir como a gente gostaria que fosse. Então se constrói agora, cria no teu corpo mental a realidade que você busca para a sua casa, aqui e agora. Entendendo que a tua casa é o teu corpo. Os ventos estão soprando sobre a tua casa? Melhora isso no teu corpo mental. E melhorar os ventos é eu mudar a minha forma de pensar. Os ventos é o meu pensamento. As águas estão batendo forte sobre a tua casa? Então eu tenho que mudar a minha forma de sentir. Os meus sentimentos, as minhas emoções são as águas. E dependendo de como estão estas águas, ela pode afogar essa casa. Então eu tenho que melhorar a forma que eu estou sentindo. Agora, quando essa casa ela é estruturada sobre a rocha, não tem água que derruba, não tem vento que sopra e faz ela cair. E a rocha é nós, somos nós mesmos. Quando a gente se torna consciente de nós e nós viemos aqui para esta casa, fazemos morada em nós, a gente se fortalece. Se sinta agora fortalecida na tua casa. Se sinta fortalecida na tua casa agora. Respira fundo. E pode voltar aqui para mim, abrir os olhos. Vamos para a nossa aula de hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos focar algum dia aqui nas nossas aulas para a gente entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão dos pensamentos, né? Dos sentimentos e dos pensamentos.
Os nossos pensamentos, eles são o vento. E se a gente não está com o nosso corpo mental fortalecido, a gente é levado pelos ventos dos pensamentos, né? E esses pensamentos é o que cria a tempestade, então a chuva vem e a água sobe, que são as emoções, porque quando eu penso, eu vou sentir. Eu pensei alguma coisa, eu sinto na hora. E isso é muito comum, né? Às vezes a gente lembra de uma situação que trouxe uma descarga de energia forte no nosso corpo em algum momento, a gente lembra daquela situação, a gente já dá aquele arrepio, né? Aquela coisa toda, a gente já sente ali no corpo, né? Então a gente precisa aprender a pensar, a gente precisa aprender a sentir, a gente precisa estruturar a nossa casa sobre a rocha para a gente ficar firme, né? Mas vamos lá para a nossa aula de hoje, gente. Vamos aqui entender por que você tem a fórmula para a minha felicidade. Eliane, que história é essa, né? Você vive falando que eu sou a única responsável pela minha felicidade, eu sou a única responsável pela minha alegria, agora você vem falando que o outro tem a fórmula para a minha felicidade? Não entendi, não entendi nada. Explica esse negócio, como assim o outro tem a fórmula para a minha felicidade, né? E, gente, posso dizer para vocês que a gente vê essa fórmula no outro, a gente vê essa fórmula no outro de uma maneira muito intensa, muito intensa. A gente vê, a gente está vendo o tempo todo, tá ali, ó, tá esculachado, tá escrachado, né, como as pessoas falam. Tá ali na nossa frente, a gente está vendo, sem parar, a gente vê o tempo todo. É muito claro isso pra gente. A gente vê de maneira extremamente clara isso no outro. Só que a gente não vê isso em nós. A gente vê no outro, mas a gente não vê em nós, tá? O outro, ele é muito abençoado, eu falo, porque ele tá o tempo todo manifestando essa fórmula para mim, ele tá gritando ela no meu ouvido o tempo todo, em alto e bom tom, o tempo todo, gente. E em algumas vezes, né, é tão abundante que a gente não suporta, de tão abundante que é. E o que a gente está fazendo? A gente está rejeitando. Segue comigo que vocês vão entender aonde eu quero chegar. E vocês vão chegar junto comigo aí, tá? Só que, né, diante dessa fórmula da felicidade que o outro está manifestando para mim, eu sou como, sei lá, como uma pessoa ignorante que não conhece pedras preciosas. Então eu estou numa mina de diamante e eu estou reclamando porque as pedras estão machucando o meu pé. Eu vou chutando, por quê? Porque eu quero tirar do meu caminho, está machucando meus pés. Eu não quero aquele diamante embaixo do meu pé. Tamanha é a maneira como o outro manifesta a fórmula da minha felicidade. E eu não estou vendo porque eu estou rejeitando, tá? Eu estou o tempo todo rejeitando. Igual essa pessoa ignorante que não conhece pedras preciosas e está querendo tirar o diamante debaixo dos pés. Uns manifestam mais, outros manifestam menos, outros é de uma maneira tão abundante que a gente não suporta, né? Mas a gente não tá pegando, a gente não tá caindo a nossa ficha, a gente não tá olhando para isso, a gente não tá reconhecendo, E essa maneira, gente, das pessoas manifestarem a fórmula da minha felicidade, para mim, eu chamo de propósito. E esse propósito está acontecendo onde? Está acontecendo nas uniões. Seja essas uniões de casais, né, marido e mulher, relacionamento, seja essas uniões de família, pai, mãe, tio, titia, vovó, vovô, né? E bastou se encontrar numa reunião de domingo, em vésperas de eleições, para essa fórmula se manifestar e se manifestar bonito, né? E como se manifestou nesses últimos tempos, né? Misericórdia. Mas vamos seguindo aqui, ó. O que a gente percebe, né, dentro das relações? O que a gente percebe de maneira muito clara dentro das relações? A gente percebe que a outra pessoa é chata, que a outra pessoa é intrometida,
que a pessoa é intolerante, que a pessoa é insuportável, que a pessoa é invejosa, que a pessoa é mentirosa, que a pessoa é egoísta, que a pessoa é folgada, e eu poderia assim, ó, seguir uma lista de situações que a gente vai percebendo de maneira muito clara isso, né? Se você não percebeu isso em nenhuma convivência que você teve na vida, você é um ser assim, eu nem sei que nome dá, tá? Se você não percebeu, se você nunca conviveu com alguém ali que de alguma maneira ou de outra manifestou alguns desses comportamentos, eu acho que você não teria sorte, né? Não seria sorte, porque a sorte está quando isso daqui está acontecendo. Ai, meu Deus, vamos entender isso de uma maneira legal hoje, né? Como assim a sorte está se eu estou convivendo com uma pessoa chata, se eu estou convivendo com uma pessoa intrometida, intolerante, insuportável, mentirosa, invejosa, egoísta, folgada e tudo mais? Como que isso é sorte, Eliane? Que aula louca é essa? É uma aula para louco mesmo, gente. A gente vai fazer um processo de disrupção da nossa mente. Por que a gente precisa fazer um processo de disrupção da nossa mente? Porque a gente está tão automático, a gente está tão assim, encabrestado, né? Que a gente não consegue abrir para perceber a vida de uma outra maneira. A gente não consegue evoluir nossa consciência para a gente ver as diferenças. A gente vem de um processo, a gente cresce no movimento de todo mundo direcionando o caminho, e aí a gente vira um bando de robozinhos seguindo na mesma direção, fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, mas a gente não para perceber a vida de uma maneira diferente. E vivendo da mesma maneira, seguindo no mesmo caminho, pensando do mesmo jeito, a nossa vida não vai para frente, a gente está com um monte de adoecimento, a gente está com um monte de situação que a gente não consegue dar conta, e não dá aquele clique assim, ó, poxa, deve ter algo diferente, deve ter um caminho diferente, deve ter alguma coisa que funciona, deve ter, né? Só que a gente não tem esse clique de pensar diferente, porque essa egrégora, né, que nos direciona na mesma direção é tão forte que eu não consigo ultrapassar essa nuvem, que eu não consigo ir além dessa nuvem. Então eu fico embaixo dessa nuvem, pensando, vivendo, tendo ali o mesmo do mesmo, e não é legal, eu não quero aquilo. Então, qual que é a situação que a gente precisa entender? Se o que eu estou tendo, se aquilo que está vindo para mim está me direcionando num caminho que não está sendo vida para mim, que não está me dando saúde, que não está me proporcionando a vida próspera e abundante que eu estou aqui para viver, tem que ter alguma coisa errada nisso. Tem que ter alguma coisa que não está certo, né? Tem alguma coisa ali que eu preciso perceber. E a partir do momento que eu mudo a minha forma de pensar, é quando eu começo a mudar, porque aquela situação, ela é a minha maneira de pensar no coletivo, tá todo mundo pensando igual. Então eu tenho que mudar a maneira de pensar para eu poder ter algo diferente. E as nossas aulas aqui da faculdade é pra gente mudar a nossa forma de pensar. Por quê? Porque eu quero ter vida diferente. Eu não quero só ter uma vida diferente, eu quero ter a vida que eu tô aqui para viver. Eu quero ter a vida do propósito, a vida da missão, a vida pela qual eu cheguei aqui nessa terra, por que eu estou aqui vivendo temporariamente humana. Né? Então a gente tem que pensar diferente. Então eu disse, né? É sorte que a gente tem essas situações todas acontecendo com a gente? Eu não acredito muito em sorte, mas podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim, que bom que eu estou percebendo isso, gente. Porque senão eu estaria cega para tudo, né? Que bom que eu estou percebendo que as pessoas ali têm esse comportamento. E eu sei de muitas situações onde pessoas vivem com outras pessoas que são folgadas. Quem não vive? Pessoas que são invejosas, egoístas, insuportáveis, intolerantes e tudo mais. E a maioria das pessoas, gente, ela olha para tudo isso, e ela tem um comportamento padrão também, padrão, que todo mundo está pensando. Ela pensa que, puxa, essa pessoa podia ser diferente para eu poder ser mais feliz. Essa pessoa podia fazer diferente para poder me dar um pouco de paz, um pouco de alegria, um pouco de não sei o quê. A pessoa fica querendo mudar a outra no comportamento que a outra está tendo, para que ela possa ser mais feliz. E aí o que acontece? Isso vai além, porque dependendo das questões
que está acontecendo dentro das relações, essas questões estão separando as relações, estão dividindo as relações. Aí é pai que não se dá com o filho, filho que não se dá com o pai, filho que nem suporta o pai, pai que nem suporta o filho, famílias que nem se falam uma com a outra, irmãos que não se falam, irmãos que não se olham, irmãos que mal dão bom dia um para o outro, relações profissionais de interesse, né? Ou não só as profissionais, mas relações de amizade de interesse. E nisso a pessoa continua no processo de adoecimento. Nisso a pessoa continua sem ter a felicidade, a alegria que ela está buscando na vida, sem entender qual é o propósito dela na vida, porque ela está nesse olhar somente aqui, ó, nesse olhar somente, vamos dizer, de superficialidade. Quem está lá nas aulas da faculdade já viu que aqui, gente, essa partezinha menor que a gente está consciente representa apenas 3 a 5% daquilo que a gente acha que é. E a pessoa fica só aqui nesses 3 a 5%, querendo, né, ser o rei da cocada, mas não tem como. Porque isso daqui não representa tudo aquilo que a gente é. Nós somos muito mais, nós somos muito maior, né? E isso tá ali, ó, tá dentro, né? E aí, o fato é que o segredo para a vida feliz, ou o segredo para a pessoa ter uma relação feliz, ou o segredo para a pessoa ter uma vida inteira abundante, está em olhar para tudo isso que está acontecendo com ela, para tudo isso que está vindo para ela a partir das relações que ela está tendo e entender que isso não é para ela tentar mudar o outro, isso é para ela mudar a si mesma. Essa semana eu atendi uma pessoa que estava numa situação assim. Ela com uma situação muito conflitante com outra pessoa, e ela não conseguia chegar nessa questão de entender que isso era para ela. Quando eu falei aqui em cima que isso se chama propósito, a forma como a gente vive as relações se chamam propósito, é porque a pessoa está servindo a mim dessa maneira. Ela me serve dessa maneira. Ela está me dando algo que eu preciso no comportamento que ela está dando para mim. A gente pode chamar isso, gente, de... Tem um nome que as pessoas falam, karma. Karma, né? Quando a situação vem pra gente dessa maneira que a gente está percebendo, que a gente não está gostando, que a gente está dando nome de chato, de insuportável, de intolerante, de invejoso, de egoísta e tudo mais, a gente está olhando apenas na superficialidade. Na superficialidade. Quando eu olho só na superficialidade, eu vou achar que essa pessoa é tudo isso mesmo. E o que eu vou querer com essa pessoa na superficialidade? Eu vou querer me afastar, eu vou querer ficar longe, eu não vou querer ficar perto da pessoa, porque eu sei que quando eu tô perto da pessoa, a pessoa vai me tratar dessa maneira. Só que, se eu me afasto, por quê? Porque eu não quero ficar perto da pessoa, eu quero excluir essa pessoa da minha vida, eu quero que ela some, eu quero que ela desapareça. Se eu me afasto, eu estou chutando os diamantes porque tá machucando meu pé. Eu estou jogando fora aquilo que eu preciso para me construir. E, gente, uma coisa muito importante a gente precisa saber. Se as relações se dão por propósito, que propósito é esse, afinal? O propósito sempre é um só. Servir. Servir. Esse sempre é o propósito das relações, das uniões, tá? As pessoas se unem, se relacionam por propósito. E esse propósito, se a gente sair um pouquinho da nossa condição materialista, né? Eu digo aqui da carne, da matéria, a gente ir um pouquinho mais para dentro do ser que a gente é, você vai entender que numa consciência maior, você escolheu estar com essas pessoas na tua jornada de vida. Porque você já viu lá que essas pessoas teriam aquilo que você ia precisar para te incomodar pra caramba aqui, para você sair do lugar, para você despertar, para você evoluir.
Só que quando a situação vem e te incomoda, o que você faz? Você quer excluir a pessoa. Você bloqueia ela. Você bloqueia ela no celular para ela não te mandar mensagem, né? Você não quer conviver. E aí, gente, essas situações que era para ser aquilo para me construir, que era para ser aquilo para me elevar, eu vou entrando em rejeição, eu vou entrando em resistência, eu vou ignorando, eu vou querendo me afastar. E aí, quando eu me afasto disso, eu me afasto cada vez mais do meu propósito. Cada vez mais eu fico mais longe de chegar em casa. Por quê? Porque eu só chego em casa quando eu desperto para o ser que eu sou. É o ser que eu sou que volta para casa, não essa materialidade. Essa materialidade, ela vai ficar aqui, vai ser decomposta por essa terra porque ela pertence a este lugar. Mas o ser que eu sou não é daqui. Então eu preciso entender que se eu estou convivendo com uma pessoa e essa relação ainda está em karma, eu preciso receber, eu preciso acolher o que vem dessa pessoa para que eu entenda o que essa pessoa está me trazendo, qual que é o servir dela na minha direção, porque depois que eu resolvo isso, acabou. A pessoa não precisa mais ser chata, intrometida, intolerante, suportável, mentirosa, nada disso. Ela não precisa mais me servir dessa maneira. É claro que tudo isso daqui que eu coloquei, gente, é manifestações do ego em nós, tá? Isso aqui são frutos do ego. Não é fruto do espírito, isso não condiz com o ser que a gente é. Mas por que as pessoas estão nos servindo dessa maneira? Porque ela também está ainda adormecida aqui. Ela ainda não despertou, porque se você convive com uma pessoa desperta, ela não vai manifestar dessa maneira o seu comportamento. Só que esse comportamento vem por quê? Porque está me servindo. Tá me servindo. Aí você fala, ó, Sheliane, agora que tá doido o negócio. Como assim? Você fala que esse negócio tudo é do ego, o ego me serve. É, gente. O ego me serve. O ego me serve por quê? Porque ele me ajuda a passar na prova. Na prova de quem? Na prova dele. Eu preciso passar na prova dele para eu sair daqui. Se eu não passo na prova dele, eu fico presa. Né? Eu fico presa, por quê? Porque ele me mantém cativa. Então eu passo na prova dele e eu me liberto. Eu me liberto. Agora, para eu passar na prova dele, eu tenho que entender que a pessoa que está ali diante de mim, manifestando esse comportamento na minha direção, está me servindo. Está me servindo para quê? Para me incomodar. É para incomodar mesmo. É para eu sair do lugar. Porque eu só consigo tomar posse da vida abundante que eu estou aqui para viver quando eu entro no ser que eu sou. Quando eu entro na vida que eu vim aqui para viver. E tudo me serve aqui. Tudo me serve aqui. E quando eu não entendo que tudo está me servindo, na minha ignorância eu rejeito. Na minha ignorância eu não quero saber. Na minha ignorância eu quero ficar cada vez mais longe. E eu falei para um paciente essa semana, né? Quanto mais longe você fica, mais tempo você perde de pegar esse recado, de pegar isso daí enquanto construção ou, gente, enquanto uma marreta para quebrar aquela casca grossa onde a gente está preso dentro. Tem um propósito maior por trás disso. A pessoa não está servindo à toa você. A pessoa não vem aqui de graça e fala, vou servir. Não, porque também é propósito para a vida dela, tá? É propósito na direção de todo mundo por conta do ser que a gente é. Nós estamos unidos, então todos servem um ao outro. Ricardo, você consegue colocar aquela telinha que eu pedi para você em outro momento? Espero que vocês não estejam com a mente bugada aí. Tá conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo me acompanhar? Maravilha! Ó, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa fala não está à toa aqui. E a parte suportando também não está à toa aqui. Tá? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é guardar a unidade do Espírito? Porque o Espírito que habita em mim é o Espírito que habita em você. Quando eu procuro guardar a unidade desse Espírito, eu nos guardo. Eu guardo a mim, eu guardo a você também. Eu tenho que ter essa capacidade de entender que
você está trazendo algo para me construir, algo que vai ser bom para mim. E eu entender isso é extremamente fundamental para eu sair do julgamento. Que julgamento? O julgamento que a pessoa é insuportável, que a pessoa não quer nem saber, que não sei o quê, que pessoa, não sei por que a pessoa tem que viver desse jeito, né? Ai, podia morrer, aquela coisa toda que a gente fica falando. Então isso é julgamento. Quando eu entro nesse julgamento, eu estou separando o espírito. E eu não estou guardando o vínculo. Eu não guardo o vínculo. Há um só corpo e um só espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos vós. Aqui não separa ninguém nem nada. Então, é uma parte, nós somos pequenas partezinhas de um único corpo. Imagina que a minha mão, ela quer tirar, essa mão quer tirar daqui, ó, uma sujeira, porque essa mão se machucou, tem uma feridinha aqui, e essa mão quer tirar essa sujeira, lavar essa ferida para fazer um curativo, e essa mão tá sentindo dor. Por quê? Porque ela tá machucada e ela não quer deixar a outra mão ajudar. Aí ela pega e bate nessa outra mão. É mais ou menos o que a gente faz quando a outra pessoa está nos servindo da maneira que ela precisa nos servir. A gente fica brigando com o corpo, a gente fica rejeitando parte do corpo. E aí essa mão precisa ir nessa direção, essa daqui não quer ir. Aí o corpo fica aqui, ó. Né? E aí enquanto eu fico esperando que o outro melhora para mim melhorar, eu continuo vivendo infeliz. Por quê? Porque eu espero que a pessoa muda, só que a pessoa não muda. Eu espero que a pessoa me trate de maneira diferente. Só que enquanto eu não desperto, eu não saio do lugar, ela só vai ter aquilo para ela me dar, ela só vai ter aquilo para me oferecer, ela não vai ter além daquilo. Aí quando, gente, e isso acontece muito em relações de casais, tá? Às vezes aquela relação começou num conflito enorme, a pessoa mal entendia a outra, tudo que uma pessoa falava já dava briga, já criava confusão. E aí por uma situação, a pessoa ou outra, essa pessoa busca ajuda e elas começam a entender o processo ali da relação. E aí um tempo depois você encontra o casal e você pergunta como que eles estão na mil maravilha, como se nunca tivesse tido atrito na vida. Por quê? Porque no momento que eu desperto a minha consciência, toda essa situação que precisa vir para me chacoalhar, me tirar do lugar, não precisa mais continuar. Por quê? Porque eu não estou mais ali. Eu já fui chacoalhada, eu já saí do lugar. Agora, se vem uma situação para me tirar do lugar, a situação vem, bate, pá, e eu fico aqui, eu dou um jeito, mas eu continuo no lugar, tem que vir outra, tem que vir outra, tem que vir outra, até que eu desperto e saio. Quando eu desperto e saio, então tudo aquilo que estava vindo de maneira que me incomodava, não vem mais. Não muda, isso muda, não vem mais da maneira que estava vindo. Até a própria pessoa que trazia aquela situação do jeito que ela trazia, ela muda também. Porque ela não precisa mais me servir dessa maneira. Só que essa dinâmica, ela acontece totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Até que alguém desperta para perceber isso. Que alguém desperta para ver isso. Bastou alguém despertar. Bastou alguém sair do lugar. Bastou alguém se movimentar. Bastou alguém entender esse processo. Que tudo muda. Por quê? Porque à medida que a pessoa vai entendendo, ela vai vibrando diferente. Ela vai entrando numa frequência diferente, ela vai passando a sintonizar coisas diferentes. E aí aquela pessoa que trazia daquela maneira para ela vai perceber que, opa, não tem mais sintonia, não fica legal, não faz sentido mais. Então ela precisa trazer coisas diferentes. Então ela vai buscar coisas que sintonizam agora com a nova frequência da pessoa. Nisso todo mundo muda. Por quê? Porque uma pessoa mudou. E isso acontece em famílias. Já vi famílias onde a família não se falava, ninguém falava com ninguém, irmão não falava com irmã, situações de casamento que irmãos não foram, ninguém falava com ninguém, bastou um clique, a família se uniu de novo, bastou um clique, gente. Até porque esse é o propósito.
A família precisava olhar para algo que não estava sendo visto. A família precisava dar lugar a questões que estavam sendo excluídas. E quando isso é visto, quando isso é trazido, dado lugar para todas as questões, então as coisas mudam. Por quê? Porque daí agora o corpo pode se unir. E enquanto o corpo fica brigando um com o outro, vai ter questões, vai ter problemas, vai ter situações de desequilíbrio. Quando o corpo se une, então todos podem evoluir juntos, e isso é maravilhoso. Pais podem voltar a se falar com os filhos, filhos podem voltar a falar com os pais, a vida pode começar a fazer sentido, né? A gente precisa só entender que o outro está me servindo, do jeito que o outro está se manifestando. E em casa, né, os principais, tá? Os principais é família de origem e relacionamento. É o meio principal onde as situações vêm para me despertar, para me incomodar mesmo, para eu poder sair dessa vida medíocre, vamos dizer assim, que eu estou vivendo, para a vida que eu estou aqui para viver, né? Então, os primeiros é família de origem e depois relacionamento. E depois, gente, amigos, trabalhos, relações profissionais, tá? Porque em toda união há um propósito. Sempre há um propósito. Em toda união há um propósito. A gente só precisa estar acordado para essa realidade. A gente só precisa saber que se eu tô com uma situação ali, com uma pessoa que eu convivo, ela tá me servindo. Ela sempre vai estar me servindo. E às vezes, gente, isso dói. Às vezes dói. E quanto mais eu resisto, vai doer mais ainda. Quanto mais eu resisto, mais vai doer. E quanto mais eu evoluo, mais eu aprendo, mais vida eu consigo trazer para mim, mais eu consigo entrar na vida abundante que eu estou para viver. E quando eu entro na vida abundante que eu estou para viver, eu tenho a felicidade que eu busco. E eu consigo permitir, a partir de mim também, da minha entrega, porque eu também estou entregando. Eu também estou incomodando alguém. Eu posso, então, mudar a minha entrega. Eu posso mudar aquilo que eu estou entregando a partir do momento que eu também desperto para essa realidade, né? E, gente, isso vai sempre acontecer. Enquanto existir união de seres humanos, vai sempre acontecer. Um vai servir ao outro. E isso não é só no reino hominal. No reino vegetal também. Não sei se vocês já têm costume de ver aqueles documentários que passam no Netflix, das árvores, né? Como as árvores servem umas às outras ali embaixo da superfície, nas raízes, né? Como elas se servem, como elas são unidas. A gente também é, só que nós temos um ego. E esse ego tem orgulho, né? Esse ego olha para si e fala, eu sou eu. É desde o princípio, né? Ele olha para si, ele quer um reino só dele. Ele quer um reino só para ele. Ele quer enfim, né? E ele recebe aquilo que ele buscou mediante ao teu orgulho, né? A tua vaidade. E por isso a gente está aqui. E como que a gente sai? A gente sai entendendo esse processo e mudando a direção. As pessoas sempre vão nos servir da maneira que elas têm para nos servir. E quando a gente entende esse propósito dessa união, então a gente evolui. Porque, gente, onde a gente mais julga as pessoas é dentro das relações. A gente julga pai, a gente julga mãe, a gente julga irmão, a gente julga cunhado, a gente julga sogra, a gente julga todo mundo. E quando a gente julga, vocês não têm ideia o mal que a gente faz pra gente mesmo quando a gente está julgando o outro. Por quê? Porque a gente bota uma carga, julguei uma pessoa, uma carga, julguei outra pessoa, mais uma carga. E essa carga vai, ó, me afundando. Tanto que eu fico ali, ó, afundado na lama das cargas de julgamento que eu fico emitindo. E quanto mais eu julgo, eu vou julgar. Por quê? Porque quando eu julgo, eu crio uma força que começa a agir sobre mim, que vai querer se alimentar daquela energia, daquela frequência. Então eu vou julgar cada vez mais. Aí, qual que é a minha missão, uma vez que eu entendi que as pessoas estão me servindo? Entender que a quem eu quero servir? Porque tem dois senhores militando aí, né? Tem o ego que me manda para essa parte das provas e tem o ser que eu sou. O ser que eu sou, a gente conhece os frutos.
paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Todas essas coisas. Então, se eu não sei, eu faço uma lista. Eu faço uma lista de como eu quero que o meu comportamento seja agora. E aí, toda vez que eu pensar em julgar alguém, deixa eu olhar lá para minha lista, o que eu quero mandar na direção dessa pessoa. Ah, eu vou mandar amor. Vou mandar amor. O que eu vou mandar? Vou mandar paz. Olha, então eu vou mudar minha vibração, eu vou mudar minha frequência. À medida que eu mudo, eu mesmo vou emergindo das profundezas que eu mesmo fui me enfiando e eu vou me iluminando. E quando eu me ilumino, gente, eu ilumino a todo mundo em volta. Imagina que uma luzinha se acende no deserto de uma noite escura. O deserto inteiro clareia, né? Então, à medida que eu vou emergindo, a luz que eu sou, porque eu sou luz plena, vai vindo, né? Vai vindo. E essa luz, ela acende a casa ali onde que ela está, né? A gente fica como uma lamparina, assim, lá em cima, pendurada, levando luz para todo mundo. Agora, sair do julgamento é fácil? Uma vez que a gente está acostumado com esse comportamento, não é. Mas como que eu posso me ajudar a sair disso? Eu vou me avaliar. Como que eu estou falando? O que está saindo da minha boca? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Opa, deixa eu mudar isso. Então, como que eu quero que seja? Então agora eu vou me policiar, eu vou vigiar para que eu não caia mais nisso, para que eu não entre mais nisso. E aí, à medida que a gente vai, né, se levantando, é só a gente cuidar. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Enquanto a gente cuida, a gente fica vigiando, a gente não cai mais. E aí a gente se cura, a gente entra na nossa vida abundante, a gente passa a ter a nossa vida feliz, que a gente sempre quer viver, né? A gente descobre a fórmula para a felicidade e a gente também começa a distribuir. A felicidade é assim, a felicidade é dessa maneira. Faz isso. E vai ser legal quando a gente falar isso para a pessoa, porque a pessoa vive isso na nossa vida, né? Se conhece a árvore pelos seus frutos. A pessoa vai ver isso na nossa vida. E quando a gente mandar isso para frente, nossa, eu vou fazer isso, porque olha, na vida dela deu certo, então vai dar na minha também. E aí, a gente vai se curando um no outro, porque, desiste de achar que você pode se curar sozinha e pronto, acabou e vai embora. Não. A gente se cura, a gente tem que curar o outro também. Por quê? Porque é a parte do meu corpo, né? Não adianta eu só curar essa mão e a outra continuar adoecida. O corpo vai continuar sofrendo junto. Então tem que curar todo mundo junto. Por quê? Porque nós somos um corpo, um só espírito. Não é? Não só Deus. Então a gente precisa olhar para o outro dessa maneira, tá? E é uma maneira linda de olhar. Por quê? Porque, gente, isso não é a Eliane que está ensinando. Né? Isso não é ensinamento meu, só está vindo através de mim aqui nesse momento. Então a gente aprende a viver dessa maneira, se cura, recupera a fórmula da felicidade, parando de julgar o outro, entendendo que o outro... E gente, isso é tão maravilhoso, porque bastou eu entender. Bastou eu entender, apenas um olhar da pessoa já vai mudar. Porque quando eu entendo, eu trouxe consciência. Entender é trazer consciência. E quando eu trago consciência, eu já estou me fazendo luz. E quando a pessoa olha para mim, ela não vai ver com esse olhar aqui, mas ela vai sentir uma frequência diferente. Ela vai sentir algo diferente. E aquilo vai também tomar as pessoas à nossa volta. E aí a gente vai indo, né? E deixando o rastinho assim, todo mundo seguindo. Certo, gente? Entendeu a mensagem de hoje dessa aula? Dúvidas, perguntas? Abre, Aline. Que é difícil mudar, né? Passar por... O difícil é deixar o ego de lado, não é? É difícil porque a gente ainda não conhece ele direito, né? Porque a gente precisa saber conhecer o inimigo, né? Pra gente poder vencer o inimigo. Sun Tzu falava isso, né? A gente precisa conhecer ele pra gente poder vencer ele. E quando a gente conhece ele, é mais fácil vencer ele. Por quê? Porque você sabe como ele age. E é muito fácil, Aline, conhecer o ego, porque eu conheço ele em mim. Eu olho pro meu comportamento e eu vou olhar, peraí, eu tô julgando? Deus falou, né? Tá lá na Bíblia, não julgueis. Opa, então isso aqui não vem do ser que eu sou, isso aqui vem do ego. Eu olhei pra pessoa e eu fiquei com inveja. Eu
deixei a minha mente ficar em fornicação mental, que é o que é fornicação mental? Quando aqui no meu pensamento acontece uma situação com alguém, eu fico aqui, ai que raiva, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter falado aquilo, ai eu não podia ter feito aquilo. Isso aqui é fornicação mental, isso aqui não vem de Deus, isso é do ego. Então eu conheço a árvore pelos frutos, certo? Então eu vou conhecer o ego pelos frutos. E onde que esse fruto se manifesta? No outro? Não, em mim. Então eu preciso olhar para mim. Nesse sentido eu preciso olhar para mim. Só que o outro, nessa nossa aula de hoje, o outro, ele só está me mostrando o que eu preciso olhar em mim. Então, se o outro está agindo do jeito que ele está agindo, não é para eu entrar em conflito com ele, mas é para eu olhar para dentro de mim que aquilo está aqui. Se está me incomodando, se o outro está me incomodando, aquilo está aqui dentro de mim. Então, é isso que eu preciso limpar aqui. Trabalhar aqui, transformar aqui, não brigar com o outro, porque o outro só está me servindo. Ele também vai ter situações que ele precisa olhar dentro dele? Com certeza. Mas quando o incômodo vem na minha direção, é dentro de mim que eu preciso olhar. É nisso que o outro me serve, para me mostrar o que eu preciso olhar dentro de mim. Então, se eu estou me sentindo irritada com aquela pessoa, porque aquela pessoa deixa a toalha em cima da cama 3.000 vezes, por mais que eu já falei, opa, não é a pessoa, é aqui dentro. Por que eu estou me irritando tanto? Por que aquela toalha molhada em cima da cama me irrita tanto? Será que é porque só molha o meu lado da cama? Por que será que eu estou me irritando? É porque eu preciso lidar com esse fruto do ego em mim. Porque não dá para eu vencer o ego de uma vez só. Não dá para eu chegar no ego, né? Chegar no ego, lá no antro do ego e pá! Não tem como. Eu tenho que ir enfraquecendo ele, enfraquecendo ele, enfraquecendo ele, enfraquecendo ele. E como que eu enfraqueço ele? Tirando os frutos dele. E aí é muito fácil. Tô com fruto da ira. O que é o contrário da ira? É a longanimidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Então eu vou alimentar isso aqui dentro de mim, eu vou me alimentar desse fruto. Então aí eu fortaleço o ser que eu sou. E quando eu fortaleço o ser que eu sou, eu vou deixando aquilo que é do ego. Então eu venço o ego como? Conhecendo a mim mesma. Quando você quer manter distância disso que traz dor? Aí você está fugindo. Você está fugindo de olhar para você. Você está fugindo de olhar para as questões dentro de você. E toda vez que você foge, você perde de aprender o que aquela situação estava querendo te mostrar. Não é ficar convivendo com a pessoa e ficar ali sofrendo, né? Não é ser masoquista. É entender o que a pessoa está me trazendo, olhar para a situação, como eu estou sentindo aquilo dentro de mim e resolver aqui. Resolvi aqui, a pessoa não tem que me entregar mais aquilo, é igual um carteiro. O carteiro vem na tua casa e fica batendo palma sem querer. Você não quer ir lá fora porque você tá de pijama. Você fala, depois ele vai voltar, né? Mas ele fica lá, insiste, insiste, insiste. E depois ele volta de novo. Aí quando você vai lá, pega a carta, assina a carta, ele não aparece mais. Até que vem uma carta nova. Vamos dizer assim, na psicologia, então, melhor deixa lá quietinho. Vamos dizer assim, ignora certas coisas, resolve com você, mas lá, mantém lá. Na verdade, não é ignorar, é olhar para dentro de você aquilo que está te incomodando dentro. Vamos... Porque tem pessoas que fazem mal pra gente. A gente vive lá, fica lá e a voz faz mal. A voz irrita, conversa muito. Agora tem que olhar, por que a voz te irrita? Por que aquela conversa te faz mal, entendeu? É isso que você tem que olhar, é dentro de você. Porque alguma coisa você precisa trabalhar dentro de você. E ó, a gente vai ter uma nova live que a gente vai falar sobre a reconquista da alma. Toda vez que eu trabalho sobre algo em mim, eu vou concluindo esse processo de conquista ou de construção da alma. Porque o nosso ministério, podemos dizer assim, aqui na Terra, ele é exatamente esse. Só que a nossa alma, olha que coisa doida que eu vou falar para vocês agora. É como se fosse... Ó, tem uma balinha aqui que o meu filho veio me oferecer. Isso aqui é a nossa alma. E isso aqui é o ego.
Isso aqui é o ego. Então, toda vez que eu venço um pouquinho do ego, vou tirando um pedacinho dele. Vou tirando um pedacinho dele, vou tirando um pedacinho dele, vou tirando um pedacinho dele, até que eu conquistei a minha alma. Agora, é difícil lidar com as questões do ego? Só é difícil, por quê? Porque eu ainda não aprendi a lidar com as outras questões do ser que eu sou. Né? Por exemplo, você é professora do 4º ano e eu sou aluninha lá do 1º aninho. Aí eu falo, professora, isso tá muito difícil, eu não consigo. Só que você sabe que eu vou conseguir. Por quê? Porque você já passou, você tá lá, você é a professora. Entendeu? Então, por que você me diz que eu vou conseguir e eu sei que você é professora e você já passou, eu acredito em você. Então, você me mostra o caminho. Entendeu? Porque nós servimos uns aos outros. A gente serve na dor, porque é necessário para nos dar um chacoalhão, desequilibrar e fazer a gente sair do lugar. E a gente serve em amor também. A gente sempre serve. A gente sempre serve. Certo? E para quem não está na formação e gostaria de participar da formação e se tornar aí terapeuta, gente, corre, porque... Maris, fala a verdade. Esse negócio tá bom, não tá? A formação tá maravilhosa, gente. Tá lindo, tá lindo. A formação, a gente consegue chegar mais a fundo, né? Daquilo que a gente precisa saber e conhecer enquanto ser que a gente é. E essa formação, além do tripé psicanalítico que ela traz o tripé do ser. A gente vai conhecer a gente. Porque não tem como a gente conhecer o outro se a gente não conhece a gente. Eu só sei do outro quando eu sei de mim. Por quê? Porque o outro é um reflexo. Então, eu vou me conhecer, porque quando o outro chegar lá, diante de mim, eu já sei quem tá ali. Sou eu mesma. E aí é muito mais fácil olhar. Então, quem tem interesse, tá? Vale muito a pena essa formação. É uma formação profissional. Depois de 1 ano, você pode atuar atendendo clínica e levando vida para outras pessoas que precisam. Mais do que uma formação, é uma missão, né? É uma missão. Eu falo que nós somos as pedras que estão clamando, né? A palavra fala que nos últimos dias as pedras clamariam. Então a gente está, e como nós não podemos clamar sem ter um certificado, né? Vamos ter um certificado, uma carteirinha, um número, um registro. E vamos fazer a obra, vamos servir, certo? Quem quiser, me chama, gente, que eu oriento tudo certinho. Mas lá dentro da plataforma já tem muita coisa rolando, muita coisa boa acontecendo. Certo? Meninas, beijo pra vocês. A gente continua aqui juntas. Até mais.